Oliveira, sou professora de Anatomia do Centro Acadêmico de Vitória e nesse vídeo iremos concluir o estudo do sistema respiratório, da anatomia do sistema respiratório, com a aula Pulmões e Peulas. Nos vídeos passados abordamos as vias aéreas superiores e inferiores e hoje concluiremos esse estudo com os pulmões e peulas. Os pulmões são os órgãos centrais do sistema respiratório, no interior dos quais se realizam as trocas gasosas. São em número de 2, um pulmão direito e um pulmão esquerdo, situados nas paredes laterais da cavidade torácica. Então, eles são limitados lateralmente pelas costelas e pelas estruturas que estão nos espaços intercostais, e medialmente pelo mediastino, inferiormente pelo músculo diafragma sobre o qual o pulmão repousa, e superiormente pelos órgãos que fecham o orifício superior do tórax. Os pulmões eles apresentam um formato semelhante a um cone, e cada pulmão isoladamente apresenta a forma semelhante de um semicone. Nos pulmões podem ser considerados ápice, base, faces, margens, lobos e ainda incisuras. O ápice do pulmão ele é voltado para cima e tem formato arredondado. Já a sua base, ou também chamado de face diafragmática, ela é côncava e amolda-se ao músculo diafragma, repousando sobre ele. Além da face diafragmática, os pulmões eles apresentam uma face costal e ou lateral e uma face medial ou mediastinal. A face costal, que são essas duas faces visualizadas aqui, elas são voltadas para a face interna das costelas e das cartilagens costais e do externo, com quem mantém relação. Já a face medial ou mediastínica é uma face quase plana e constitui a parede do mediastino. No centro da face mediastinal ou face medial, apresenta uma abertura denominada hilo, por onde entram e saem os elementos do pedículo pulmonar. O bronco principal, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, as artérias e veias bronquiais, os vasos linfáticos e nervos, eles fazem parte desse pedículo e adentram ao pulmão através dessa abertura, que é o hilo pulmonar. O pulmão ele apresenta ainda as margens. Então, nós observamos a presença de margens anteriores, margens posteriores e margem inferior. A margem posterior e a margem anterior, elas separam a face costal da face mediastinal, enquanto que a margem inferior de cada pulmão, ela separa a face lateral e a face medial da face diafragmática. Os pulmões são divididos em lobos, por meio de fissuras que são visualizadas na face costal de cada pulmão. O pulmão direito ele apresenta 3 lobos, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Enquanto que o pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior. O lobo superior ele apresenta um prolongamento inferior, e esse prolongamento aqui encontrado é chamado de língula do pulmão esquerdo. Ela tem o mesmo significado funcional do lobo médio, é como se fosse um lobo médio atrofiado. E entre a língula e o restante do lobo superior, nós vamos observar que essa incisura, chamada de incisura cardíaca. E nessa incisura cardíaca, a gente tem uma depressão onde está em relação com o coração. Os lobos eles são divididos através das fissuras. Então, observamos no pulmão direito
duas fissuras, uma fissura oblíqua e uma fissura horizontal. Enquanto que no pulmão esquerdo nós observamos apenas a fissura oblíqua, separando o lobo superior do lobo inferior. A fissura oblíqua ela separa o lobo inferior dos demais lobos, enquanto que a fissura horizontal ela separa o lobo superior do lobo médio. Cada lobo pulmonar é dividido em segmentos e cada segmento ele apresenta o mesmo funcional, é a unidade funcional do pulmão. Para cada segmento temos um brônquio segmentar, acompanhando cada brônquio segmentar, nós temos artérias e veias pulmonares, artérias e veias brônquicas, vasos linfáticos e nervos. Dessa forma, cada segmento desse ele tem a mesma função e é totalmente independente do outro segmento. O pulmão direito ele apresenta 10 segmentos. O segmento apical, o segmento anterior e o segmento posterior. O lobo médio apresenta o segmento lateral e o segmento medial. O lobo inferior apresenta o segmento superior e os segmentos posterior, anterior, medial e lateral. Já o pulmão esquerdo apresenta 9 segmentos. O segmento ápico posterior, o segmento anterior e os segmentos lingulares, lingular superior e lingular inferior. E o lobo inferior apresenta os segmentos superior e os segmentos basais, basal medial, basal lateral, basal anterior e basal posterior. Então, quando observamos aqui essa imagem que observamos aqui, o brônquio principal sendo dividido nos brônquios lobares, e a partir dessa divisão nós temos a divisão dos brônquios segmentares, que são esses aqui que vão em direção em cada uma dessas regiões pulmonares. E cada segmento desse constitui uma unidade funcional independente umas das outras. Então, numa lesão, por exemplo, de um segmento pulmonar, não é necessário, o restante do pulmão não necessariamente será atingido. Os pulmões, eles são vascularizados, porém, são órgãos que apresentam uma vascularização diferente, pois eles apresentam uma vascularização funcional e uma vascularização nutritiva. A vascularização funcional ela é realizada através das artérias e veias pulmonares, cuja função é justamente a de promover a troca gasosa para o restante do corpo. Fazer a troca gasosa do gás carbônico sanguíneo com o oxigênio, oxigenando esse sangue. Já a vascularização nutritiva, ela vai ocorrer através das artérias e veias brônquicas, que vai levar oxigênio, que vai levar nutrientes para todas as células do sistema respiratório. Os pulmões, como grande parte das vísceras, são revestidas por membranas serosas. No caso dos pulmões, esta recebe o nome de pleuras. As pleuras são 2 sacos serosos independentes que revestem cada um dos pulmões e o interior da cavidade torácica. Sua função é facilitar os movimentos respiratórios. Apesar de ser uma membrana contínua, consideram-se 3 partes: o folheto parietal, o folheto visceral e a cavidade pleural. A pleura é uma membrana serosa brilhante, escorregadia e delicada que envolve os pulmões e as paredes da cavidade torácica. Então, bem como a parede costal, as paredes laterais,
as paredes do mediastino, além de forrar também a parede do mediastino. As pleuras apresentam dois folhetos, um folheto visceral e um folheto parietal. O folheto parietal, ele forra a parede torácica e as paredes do mediastino, enquanto que o folheto visceral, ele cobre os pulmões, aprofundando-se, adentrando nas fissuras. As faces opostas do folheto parietal e visceral, elas deslizam suavemente, uma em encontro à outra, durante a respiração. Entre os dois folhetos existe um espaço virtual chamado de cavidade pleural. E dentro dessa cavidade pleural existe um líquido de espessura capilar, que é o líquido pleural. A pleura parietal apresenta dividida em 4 partes. A pleura costal, que é a parte da pleura que reveste as paredes laterais da cavidade torácica, parede lateral e parede posterior. A pleura diafragmática, que é essa que reveste o músculo diafragma, tá? Em contato com o músculo diafragma. A pleura mediastínica, que forma as paredes laterais do mediastino, além da cúpula pleural. E essas pleuras, a pleura parietal, essas partes, elas vão se encontrar com a pleura visceral ao nível do hilo pulmonar. Existe uma pequena diferença entre os tamanhos da pleura visceral e da pleura parietal, e com isso se formam alguns recessos. Esses recessos eles ficam localizados próximos às margens do pulmão, então, tanto nas margens anteriores e posteriores, como também nas margens inferiores. Então, na parte anterior, percebe-se que o pulmão é um pouco menos extenso do que a pleura, formando o recesso posto-mediastínico, e inferiormente percebemos que o pulmão termina em um nível e a pleura termina um pouco mais abaixo, formando o recesso posto-diafragmático. Esses recessos eles têm grande importância clínica, pois quando ocorre algum derrame pleural por ação da gravidade, é nessa região que acumula-se, sendo facilmente visualizado em uma radiografia. Essas pleuras, a diferença entre a pleura visceral e a pleura parietal também vai ser importante para a mecânica respiratória, porque quando o pulmão, durante o processo de inspiração, que é o processo de entrada de ar nos pulmões, esse pulmão ele se expande ocupando esse espaço. E isso provoca diferenças entre a pressão atmosférica e a pressão interna, promovendo a entrada ou a saída do ar. E para finalizar, gostaria de falar um pouquinho da mecânica respiratória. Então, a principal estrutura envolvida na mecânica respiratória é o músculo diafragma. Então, esse músculo sobre o qual os pulmões eles repousam. O músculo diafragma, ao se contrair, ele vem para baixo e traz consigo a pleura diafragmática, que está grudada nele, e com isso diminui a pressão dentro da cavidade pleural, e com isso o ar ele é sugado para dentro dos pulmões, que se inflam, como aparece nessa imagem da direita. Quando o músculo diafragma ele relaxa, essa musculatura aqui ela sobe, levando também para cima a pleura diafragmática, e com isso aumenta a pressão dentro da cavidade pleural, a qual expulsa o ar. Então, essa mecânica de inspiração e expiração, ela ocorre graças principalmente ao músculo diafragmático, como também pela ação dos músculos intercostais. Certo? Então, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do sistema respiratório e até a próxima aula.